Bismillahirrahmanirrahim. O tópico do meu discurso é a educação moral e religiosa dos filhos à luz dos ensinamentos islâmicos e as nossas responsabilidades. Desde sempre, este assunto tem sido uma questão muito importante e a importância deste tema é cada vez maior porque o papel dos jovens é muito importante no progresso de uma sociedade, uma nação e um país. A história do mundo revela que só aquelas nações conseguem progredir em que as responsabilidades e encargos dos antecedentes são devidamente substituídos pelos jovens. Caso contrário, essas nações ficam atrasadas no caminho para o seu progresso. A história do mundo também nos revela que sempre há papel dos pais por trás do progresso ou atraso de uma nação. Os verdadeiros crentes sempre educam os seus filhos em luz dos ensinamentos islâmicos que baseiam-se em 3 princípios fundamentais. O primeiro princípio é orar. O Sagrado Alcorão coloca a prática do profeta Abraão como um padrão que costumava rezar como Rabbi habli minas salihin, ó meu Senhor, concede-me um filho justo. Em resultado das suas orações, Deus concedeu-lhe um filho que estabeleceu tal exemplo da justiça e obediência que todas as nações lembrá-lo-ão até ao fim do mundo. Não só os homens crentes, mas também o Sagrado Alcorão apresenta os exemplos de mulheres puras, como foi dado o exemplo de uma mulher da família do Imrão, que foi considerada uma família muito nobre. Quando ela estava a andar de esperanças, costumava rezar a Deus: Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Recordai o tempo em que a mulher de Imrão disse: Meu Senhor, eu fiz-te um voto do que está no meu ventre para ser dedicado ao teu serviço. Queira assim aceitá-lo de mim, verdadeiramente tu só és o que tudo ouve, todo sabedor. Depois, quando Deus concedeu-lhe uma filha, ela dedicou-a para servir a fé. Essa criança criou-se, cresceu-se e levou uma vida tão pura e tão casta que o Sagrado Alcorão apresenta essa mulher como um exemplo das mulheres que são entre as verdadeiras crentes. Não só isso, mas também foi essa mulher que deu luz a um futuro profeta, Jesus Cristo. Também os verdadeiros crentes rezam a Deus para que Ele lhe dê força e lhe abençoe para ter sucesso nos seus esforços e também rezam para os seus filhos, como diz o Sagrado Alcorão: Rabbi ja'alni muqima salati wa min zurriyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Ó meu Senhor, faz com que eu observe a oração e os meus filhos também, nosso Senhor, e aceita a minha oração. E esta oração é feita repetidas vezes nas orações diárias. O segundo princípio da educação moral é conciliar moralmente. Mais uma vez, o Sagrado Alcorão coloca a prática do profeta Abraão como um exemplo, dizendo: Ya baniya inna Allah astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ó meus filhos, verdadeiramente Allah escolheu esta religião para vós, de modo que não deixai que a morte vos sobrevenha, senão quando estiverdes num estado de submissão. O sagrado profeta diz: Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Tratem os seus filhos com respeito e deem-nos boa educação. Também ele diz: Não há nenhuma prenda melhor do que os pais dão aos seus filhos na forma de educação moral. Quando as filhas do sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam vinham visitá-lo, ele levantava-se para as acolher e punha lenço na cama, tratava-as com afeição e entretinha-as com boa comida.
Conta-se uma história muito interessante dos tempos antigos. Era uma vez uma mulher que sempre ensinava ao seu filho e incutia nele a importância de verdade. Quando cresceu a ser adolescente, a mãe mandou-lhe para estudar numa outra cidade. Ele pôs-se a viajar com algumas pessoas e, no seu caminho, alguns assaltantes cercaram-nas e levaram tudo o que elas tinham. No fim, os assaltantes vieram ao rapaz e perguntaram se ele tinha algo. Ele disse que sim e que o dinheiro que ele tinha estava guardado dentro da sua camisa. Quando levado ao chefe dos assaltantes, foi perguntado por que é que ele disse a verdade enquanto podia esconder e podia não dizer. O rapaz afirmou que foi a mãe dele que sempre o ensinou a dizer a verdade e, portanto, ele não podia mentir. Ao ouvir isso, o chefe ficou muito admirado, desistiu daquela profissão e tornou-se um homem nobre. E esse menino cresceu a ser um santo e reformador dos muçulmanos. Há uma outra narração em que um dia um menino roubou uma faca e deu-a à sua mãe. A mãe, em vez de o punir, encorajou-o. O menino continuou a roubar as coisas e tornou-se um roubador e acabou por ser condenado à pena de morte. Quando estava a ser enforcado, ele disse que queria dizer algo à sua mãe pela última vez. A mãe chegou e o rapaz mordeu-lhe na orelha, dizendo que, se no primeiro dia ela me tivesse proibido de o fazer, nunca chegaria a esse fim. Estas duas histórias dão-nos uma grande lição de que, como os conselhos diferentes das duas mães trouxeram resultados totalmente diferentes. Mais um princípio muito importante na educação moral dos filhos é a própria prática, ou seja, o caráter que os pais apresentam perante os filhos. Deus ordena-nos no Sagrado Alcorão: "Va'mur ahlaka bis-solati wastabir alaiha", e prega a oração à tua família e nisso ser constante. O caráter ou a prática dos pais deve ser como um modelo para os seus filhos. Não podemos esperar resultados positivos a não ser que o caráter dos pais sirva como um modelo para os filhos. Se os pais não observarem as orações diárias, como é que podem esperá-lo dos filhos? Se os pais não falarem a verdade, como é possível que os filhos o façam? E se os próprios pais não cumprirem as leis, como podem exigir os filhos para o fazer? Portanto, o caráter e a prática dos pais servem como uma fundação sem o qual o edifício da educação moral não pode ser construído. O sagrado profeta diz: cada criança nasce com a natureza pura, pois são os seus pais que a fazem crescer como um judeu ou um cristão, consoante a sua educação. De acordo com o dito do sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, o paraíso fica debaixo dos pés da mãe. O Islão dá muita ênfase ao papel de uma mulher como a mãe dentro da casa. Como o pai não fica em casa por muito tempo do dia por causa do trabalho, é a mãe que é encarregada de ser a cuidadora da casa do seu marido. Ela é responsável por organizar tudo o que é necessário dentro da casa dela. Uma mulher pura e piedosa sempre tenta educar os seus filhos de acordo com os ensinamentos islâmicos. Também, se ela trata de tudo na boa maneira, todos ficam satisfeitos e contentes. Não haverá nenhum conflito, nem qualquer confusão, e a casa vai apresentar uma imagem de paraíso. Se nós queremos que as nossas casas também se tornem em paraíso, é necessário fazer recitação do Sagrado Alcorão regularmente e tentar compreender quais os seus ensinamentos. Observar as orações diárias.
ouvir atentamente o sermão de sexta-feira do califa e ter a certeza de que cada membro da família o percebeu. Convém que os pais o expliquem para os filhos em palavras compreendíveis. Frequentar as orações congregacionais e as de Juma. Participar em outras atividades da comunidade e nas aulas de educação moral. Para além dos aspectos acima mencionados, também há outros fatores de importância, por exemplo, é importante que os pais estabeleçam uma relação baseada na amizade e franqueza com os filhos. Também é necessário que eles partilhem os problemas e todas as confusões que os filhos deles têm e aconselhem-nos se houver necessidade. Convém que os pais saibam quais os amigos e que tipo de companhia de amigos os filhos têm. Nesta idade moderna, a internet, apesar de se tornar numa necessidade diária, tem muitos efeitos maléficos. Há grande tendência dos jovens a desviar do seu caminho, a não ser que os pais os controlem. É preciso vigiá-los quando pesquisarem pela internet e de vez em quando dar conselhos na maneira compreendível e interessante. Acima de tudo, algo que não pode ser ignorado é ligá-los com o seu centro, que é califado, pois é com isso que todas as bênçãos e todos os sucessos estão ligados. O Messias prometido, alaihissalam, mencionando o que era a prática dele sobre a educação dos filhos, diz: quanto a mim, espancamento das crianças é um ato que pode ser designado como uma espécie de shirk, isto é, associar outros com Deus. Isso, na verdade, significa que a pessoa mal-humorada faz de si um parceiro de Deus em dar orientação e controlar as criaturas. Eu desejo que o povo possa rezar para as crianças, assim como eles estão ansiosos para puni-las. Eles devem rezar fervorosamente para as suas crianças, de modo que isso se torne uma parte integrante dos seus deveres. As orações dos pais para os seus filhos são particularmente aceites por Deus. Por último, o assunto de educar os filhos é uma tarefa tanto árdua como importante e exige perseverança, determinação e muito esforço que só podem ser feitas com força e capacidade dadas por Deus. Que Deus nos ajude a fazer isso para que se formem tais gerações das nossas casas que sejam capazes de não só enaltecer o nome de Deus, mas também de chamar todo o mundo para o Islã, que é a religião da verdadeira unicidade de Deus. Amém. Concluo o meu discurso com o verso do poema do reformador prometido, Raziyallahu Ta'ala Anhu. Ele diz: काम मुश्किल है बहुत मंजिले मकसूद है दूर काम मुश्किल है बहुत मंजिले मकसूद है दूर ए मेरे अहले वफा सुस्त कभी गाम न हो a tarefa é árdua e a meta está longe. Ó meus fiéis, não sejam lentos os vossos passos. Obrigada.